pauta aqui pra gente comentar um pouquinho do que veio aí da casa do patrão, né? O pouco que veio de lá. Porque hoje, né, vamos ser sinceros, não teve grandes coisas. Hoje a casa do patrão, na verdade, eles fizeram um resumo bem ruinzinho. Ainda bem que eu falei do 24 horas ontem, né? Inclusive eu te dei muito mais conteúdo do que a própria Record ia entregar. E eu falei para vocês, a Record não ia entregar praticamente nada de conteúdo, porque eles iam ter que fazer uma prova do patrão, iam ter que fazer um monte de coisas que não dava para fazer em pouco tempo. Dito e feito, eu não estava certo de novo que eles iam fazer isso? Pois bem, foi exatamente o que aconteceu. Então, gente, para deixar claro aí para vocês, tá? O programa de hoje fez um resumo muito pequeno. Ontem eu fiz para você um resumo muito mais completo do que aconteceu durante o dia de ontem. Então, muita coisa eu vou pular direto. A única coisa que eu vou falar aqui são os pequenos detalhes de coisas que eu não tinha falado no vídeo, porque, afinal de contas, nem tudo que a gente vê no 24 horas é o que efetivamente entra no programa. Mas tem algumas coisas interessantes também, né, de sexta para hoje, o sábado, que foi justamente o JP. O JP ali se juntando com a Morena. É um interesse mútuo. Dá para perceber que a Morena tá interessada nele. Teve uma hora lá numa cena que a Morena disse, ela tava falando ali pro Vivão sobre o desejo dela no JP, no João Pedro, porque segundo ela, o João Pedro é o surfista dourado dela. Isso foi ela quem falou. Então eu acho, né, que tem um certo interesse mútuo. Eu vi muitas páginas no X e no Instagram dizendo que teve um beijo dos dois. Rolou um beijo, mas não foi um beijo na boca, como muita gente está colocando. Gente, não rolou beijo na boca. Não rolou essas coisas. Mas tem um interesse mútuo ali. Dá pra ver que o JP realmente tá interessado na Morena e dá pra ver que a Morena tá salivando pelo JP. Dá pra ver isso, tá muito na cara. Só que o grande problema dela é que isso pode dar mal, né? Isso pode pegar mal. Isso realmente pode dar ruim pra ela. Mas a gente aqui tá te avisando das coisas e das possibilidades que vocês podem encontrar lá na frente, tá? Então vamos comentar um pouquinho aí do que a gente viu no programa de hoje. Lembrando, tá? Lembrando, pode ser que a gente pule uma ou outra coisa. Ah, eu tava esquecendo, isso aqui aconteceu agora. A Sheila ficou bastante chateada com o Matheus, porque o Matheus deixou ela na casa dos parças, enquanto o trampo ficou só com 4 pessoas. O trampo caiu para 4 pessoas, ela queria ficar no trampo, Matheus deixou ela ficar na casa dos parças. Ela ficou bastante chateada com isso. Ela ficou muito chateada, ela disse que levou uma facada nas costas. Eu achei desnecessário isso, mas enfim. Não acredito que vá mudar alguma coisa agora. Mas Matheus já falou que ele tá ciente que lá na frente a Sheila pode se voltar contra ele também por causa dessa atitude. Não acho, e querendo ou não, na segunda-feira ainda tem a prova Tô Fora, então quem ganhar a prova na segunda-feira pode botar a Sheila no trampo e tá tudo bem. Coisas que nós vamos saber na segunda-feira, obviamente. Mas, por enquanto, vamos falar daquilo que a gente tá vendo. Vamos falar daquilo que a gente sabe, tá? Vamos começar justamente aqui por alguns dos destaques, tá? Porque esses destaques aqui a gente ainda não tinha falado ontem. Esses destaques são extremamente importantes, tá? Que eu não tinha falado ontem, até porque eu não tinha visto esses detalhes no 24 horas. Teve um momento lá que o Jackson disse que o Hassum, no discurso, falou sobre ser solitário, se isso é um traço da personalidade dele
E aí ele falou que era mesmo um traço da personalidade dele e que o fato dele estar sozinho não significa que ele não esteja jogando. E que ele foi para a reta porque a Mari disse que ele não jogava. Aí depois a Nathalie, né, justamente porque o Hassum falou que não estava decidido quem ia sair, que estava uma votação acirrada, bababá. A Nathalie foi falar isso com a Morena, foi falar isso com o Jackson. E na hora que ela vai falar isso, eu peguei uma vergonha alheia, sério mesmo. Peguei uma vergonha alheia. Porque eles acham que o negócio tava fácil e que alguém da Sheila ia sair. O Jackson disse que a Sheila sabia que alguém do lado deles ia sair. Ou que pelo menos eles estavam sentindo a pressão. Mas não foi isso, né, gente? Não foi isso. Aí a Nathalie depois começou a brigar lá com a... Essa cena eu não tinha visto. Que foi a Nathalie brigando com a Mari. Justamente porque a Mari pediu para ela levar a pizza para casa dos parças. Aí a própria Nathalie se recusou e disse que a Mari podia mutá-la. Aí a Mari foi lá, pois eu estou te mutando agora. Ela levou 2 punições, eu acho incrível. Como a Nathalie, ela não liga o mínimo pro dinheiro. E, gente, a essência da casa do patrão não é esse jogo de barraco, não. A essência, o principal da casa do patrão é o dinheiro. Você tá ali para ganhar dinheiro. A premissa original do programa é você querer ganhar o que o seu coleguinha tem. É você ganhar o a mais. Por exemplo, a própria Mari. Quando ela eliminou a Marina, boa, a Marina foi pra reta. A Marina tinha mais de 30 mil reais. O dinheiro da Marina foi todo para ela. Marina saiu com 3 mil reais de cachê, enquanto ela embolsou ali 28 mil. 27, 28 mil, uma coisa assim. Ou seja, a Mari pegou o dinheiro que era da outra pessoa, somou ao seu saldo. E, obviamente, ela já tem mais de 60 mil reais de saldo lá dentro. E o jogo tem que ser assim. As pessoas têm que se ligar que elas precisam pegar o dinheiro do coleguinha. Por exemplo, vão indicar ali a Nathalie. Gente, a Nathalie vai ser eliminada, bateu na reta, vai ser eliminada. Nathalie, e aí uma coisa que eu quero saber, porque a Nathalie nunca tem saldo positivo. A Nathalie não contribui com nada para comida. A Nathalie não contribui absolutamente com um único centavo que seja. Porque Nathalie está sempre devendo. Nathalie não liga mas ela não tem uma única preocupação com dinheiro lá dentro. E aí ela vive querendo bancar de ser, ai meu Deus, eu sou a fodona, pode que eu não tô ligando pra isso. Devia ligar, porque esse jogo é sobre dinheiro. E se você não consegue ganhar dinheiro, não consegue fazer o mínimo, você vai se lascar. E é basicamente isso aí que a Nathalie faz. Ela só se lasca. E a Mari deu mesmo uma multa nela. Logo depois ela própria foi atender e levou ali. E aí ela só falou que só fez isso por causa do Jackson, que ia comer da pizza. E depois ela reclamou, tá? Ela reclamou disso tudo. Ela reclamou bastante. Aí no meio disso teve um momento que a Sheila foi negociar com o Jackson. Aí a condição de negócio dela era, se alguém deles ganhasse o patrão, ele ia para os parças. E se ele ganhasse o patrão, que era para colocar o pessoal da Sheila direto no trampo. A Luísa disse que queria ficar longe da Nathalie. Pronto. Eles fecharam o negócio. A Sheila também falou que o JP... A Sheila não, a Mari falou que o JP disse que queria ficar nos parças também. Aí a Sheila falou que não entendia o porquê que ele queria ficar nos parças.
Aí depois o JP falou que se a Mari não indicasse ele para fazer a prova do patrão, é porque a Sheila tinha entrado na cabeça dela. Aí ele reclamou que só o pessoal, só os embates da Sheila estão saindo e que a Sheila quer que eles façam o jogo dela, mas ele quer botar os embates dele. Aí veio a comemoração de ontem, né? Que a Nathalie parabenizou o JP porque ele chegou no top 10. Mesmo uma semana depois, que ela se orgulhava da trajetória dele e tal. Isso foi o que ela falou. Aí ela se recusou a dar um abraço no Matheus e na Sheila. Aí a Morena e o Vivão foram falar com ela. Não é legal e tal. Tá todo mundo aqui comemorando o top 10. Aí ela falou que ela não ia parabenizar ninguém ali do lado deles, porque ela não quer mais proximidade com eles. Ela bateu o pé e disse que não. Depois, a Morena foi conversar com a Sheila e disse que ela gostou do Dakota e que ia botar a Dakota na rede social dela. E depois ela disse que ia mandar a Sheila direto pra reta se ela voltasse patroa. E aí as duas começaram a rir, começaram a falar. Deu pra ver que elas estavam bem bêbadas. Mas a Sheila bem menos do que a própria Morena. Da Morena tava bebaça. Aí a Mari contou pro JP que ela pretendia indicar o Matheus direto, o Matheus e a Bianca direto para a prova do patrão. E o próprio JP não gostou nem um pouco de ouvir essa confissão, esse plano da Mari. Ele se sentiu rejeitado. Porque ele queria fazer a prova do patrão e não vai fazer a prova do patrão. Aí ele ficou bastante, deu pra ver que ele ficou mesmo bastante chateado com isso. Mas no final das contas, ele acabou aceitando. Aí depois o Vivão disse, olha a Nathalie, a pastora. Aí a Nathalie ficou irritada, começou a reclamar com ele porque ele tinha usado esse termo para falar dela. Aí depois ela disse que ela é muito chata com essas coisas, que ela não gosta quando as pessoas falam desse jeito com ela. Aí o Vivão disse que a Nathalie era o amor da vida dela, que ele gostava muito dela e tal. Aí ela falou que ela não gosta quando as pessoas fazem isso com ela e tal. Ela ficou bem chateada. Bote chateada nisso, tá? Ela ficou bem chateada mesmo. Aí, gente, o resto da noite foi isso aí. De fato, não rolou muita coisa, tá? Deu pra ver que eles ficaram até mais ou menos, eu tava assistindo 24 horas, eles ficaram até mais ou menos umas 3h30 da manhã, a comemoração toda começou antes do Jogo do Brasil, 9 horas da noite, e terminou ali umas 3h30 da manhã. Aí teve uma hora lá que a Morena tava bebaça. E ela confessou pro Vivão e pra Nathalie que o negócio dela era o João Pedro, o surfista prateado dela. Ela disse ali que tem mais de mês que ela não faz mais aquelas coisas, que o negócio tá subindo. Né? O hormônio tá crescendo ali. Ou seja, ela deixou bastante claro que ela tava desejando o JP. Aí outra coisa que ela também falou, né? Porque teve uma hora que o Vivão disse que a Nathalie podia chamar ele do que ela quisesse, que ele não largaria ela e tal. E aí deu pra ver o quanto que a Morena tinha bebido ontem. Ela bebeu demais, gente. Aí depois, né, a Mari foi falar com a Sheila. E aí ela disse que o JP tava chateado porque ela indicaria o Matheus e a Bianca para fazer a prova do patrão. E que ele já esperava por isso. E aí ele contou pro Matheus, né, que ele tava bolado e ela repassou isso pra Sheila. Aí a Sheila vira e disse ali pra ela que ela, Mari, podia indicar quem ela quisesse, porque a patroa era ela. Aí a Sheila chamou o Vivão para conversar. E nessa conversa aí que ela tem com o Vivão, ela fala justamente sobre o Jackson. Ela disse pro Vivão não ir na onda do Jackson, que se eles colocassem o Jackson contra o JP, iam conseguir tirar o JP.
Aí ela depois falou ali para ele sobre essa questão da torcida, que pequena ou grande, todos eles têm alguma torcida aqui fora. E que o Jackson é a única pessoa que não tá do lado de ninguém. Aí o Vivão disse que alguém podia gostar dele aqui fora. Aí a Sheila disse que se o Vivão raciocinar, para ele não se iludir, porque quem tá saindo é gente do lado deles. Aí eles começaram a falar do Jackson. Ele diz ali que o Jackson quis saber sobre o jogo dele e que se ele quisesse ficar até o final, a Sheila vira e fala assim pra ele: ô Vivão, se você quer ficar até o final, acorda. Você precisa tirar quem não tá jogando. Ela disse que ele precisava ficar um pouco mais tempo lá. E que eles precisam olhar ao redor justamente para essa pessoa que não tá jogando nada. Aí o Vivão vira e fala assim pra Sheila, então, que a Sheila tinha que se colocar na reta, que o pessoal de lá tinha que se colocar na reta. Aí a Sheila disse que não te dava pra fazer isso agora. Aí a Sheila vira e fala pra ela, presta atenção que nós temos um inimigo em comum. Ela fala do Jackson. Ela fala isso, presta atenção, nós temos isso em comum. Aí lá no quarto... Aqui que começou a polêmica da madrugada. O JP também estava bêbado. Aí o JP se levantou. Quando ele se levanta, vocês percebem que ele vai lá na direção aonde está a Morena. E aí ele vai, bota o lençol na frente e nós ouvimos um som de beijo. Ou seja, ele beijou a Morena, mas não foi um beijo na boca, pelo menos até onde eu vi, não foi beijo na boca. Mas rolou um beijo entre os dois. Isso tá claro que rolou um beijo ali entre eles. Aí depois... Desculpa, gente. Aí depois desse beijo, o que foi que aconteceu? O JP volta pra cama dele e a Morena fica lá. A Morena que já tava com todo o desejo e o tesão, desculpa o palavrão, mas tem que falar, o negócio continua crescendo mais. Enquanto isso, lá na cozinha, a Mari, o Matheus e a Luísa falavam sobre os pódios deles. E o Matheus disse que o pódio dele tinha 6 pessoas. Aí a Mari quis saber, então, quem ele queria que fosse o top 4, se fosse 4 pessoas. Aí ele começou a listar ali, né? Ele, a Bianca, a Mari, sei lá o que, ele foi listar lá. Aí a Luísa disse ali que o JP tinha sido descartado pelo Matheus. Nessa hora, o próprio JP se levantou e foi ouvir atrás da porta. Só que ele pegou a conversa pelo meio. Aí depois a Luísa fala ali pro Matheus que eles tinham que montar uma reta para a semana que vem. O JP estava ouvindo do outro lado da porta. Aí a seguir, o JP voltou pro quarto e contou pra Morena que a Mari vai indicar o Matheus e a Bianca na prova e contou sobre a conversa que ele tinha acabado de ouvir sobre a Bianca e o Matheus fazerem a prova do patrão e o negócio lá do pódio que ele tinha ouvido. Ele ouviu pela metade a conversa, então ele não sabe exatamente daquilo que eles estavam falando, ele não sabe exatamente o que tinha naquela conversa. Mas deu para ver que ele ficou bastante sentido, porque na hora, tá, isso ficou bem claro, na hora que ele fala isso, tem um certo ressentimento e um certo peso na voz dele. Ou seja, ele começou a se sentir rejeitado. E a própria Morena também foi atrás. Lembra que eu falei pra vocês que a Morena tá naquela vontade, naquele tesão acumulado de tempos? É sobre isso. Então a própria Morena foi atrás de saber. A própria Morena foi atrás de querer entender o que o JP estava pensando, o que o JP estava querendo. E foi nesse momento que ele revelou o que ele tinha ouvido. Isso vai mudar alguma coisa no jogo?
Gente, a essa altura do campeonato, eu não acredito que vai mudar mais nada. Nessa altura do campeonato, faltando aí poucas semanas para o programa acabar, não vai mudar mais. Mas vamos dizer que ela não tá tentando fazer algum jogo. Alguma coisa ela tá tentando fazer, né? O mínimo que seja, mas ela está tentando. Mas o JP, ele realmente ficou bastante sentido e ele não gostou nem um pouco do que ele tinha ouvido lá atrás da porta. Deu para ver, né, que doeu bastante nele. Mas depois disso, gente, não teve lá grandes coisas assim de movimento no jogo. O Rassum entrou ao vivo. E aí, no momento que o Rassum entrou ao vivo, ele falou justamente do saldo que a Mari ia receber. E aí, qual foi o saldo da Mari? Tá? Eu achei que foi um saldo, assim, ficou muito bom para ela. O saldo. A Marina tinha mais de 30 mil reais. Eu vou colocar aqui para vocês em tela cheia, tá? A Marina tinha muito mais de 30 mil reais. A Marina, ela conseguiu, ela já tinha ganhado 20 mil reais no começo do programa. E a Mari embolsou toda essa grana. A Mari tinha 30.775 reais. Enquanto a Mari, no final de tudo, pegou 90% desse saldo. E a Marina ficou com 30 já, com 10%. Ou seja, a Marina ficou com R$ 3.077 reais. E a Mari ficou com R$ 49.318 reais e 38 centavos. Além disso, a Mari ainda tinha um valor investido. Então, como ela tinha esse dinheiro investido, o saldo dela aumenta mais 10 mil reais. Ou seja, Mari tem ao todo 59.318 e 38 centavos. E como ela, né, acabou indo lá pro trampo, ela perdeu R$ 1.000 disso. Mas enfim, quem é que não ia ficar feliz de ganhar tudo isso de dinheiro? Porque o programa é sobre dinheiro, gente. Por mais que seja um programa de convívio também, mas não se esqueçam, o objetivo principal do programa é o dinheiro. É você ganhar o dinheiro. É você pegar o dinheiro do seu colega. Essa é a grande sacada do jogo. É eu pegar o dinheiro do meu colega. É sobre isso. E eles entenderam isso muito bem, tanto que o pessoal da Sheila é o que mais ganhou dinheiro ao longo da temporada. Agora, os entojados não. Eles não ganharam quase nada de dinheiro, ao contrário, eles perderam bastante dinheiro. E isso faz diferença. Muita diferença, inclusive. E aí, depois, o Rassum lembrou lá os saldos de quem tinha perdido. O Vivão foi um dos que mais perdeu dinheiro nas apostas na quinta-feira. Depois ele falou do Matheus, que foi o único que ganhou bastante dinheiro. Olha quanto é que o Matheus tem de saldo, gente. Olha aí, só para vocês verem, Matheus tem R$ 52.571,96. Agora ele tem mais de 60 mil, né? Porque ele ganhou a prova do patrão. E por ter ganhado a prova do patrão, ele ganhou muita grana. Deu para ver aí o que o Matheus ganhou 10 mil da prova do patrão, mais os 52 mil que ele tinha, somando aí mais de 60 mil reais. Ele é um dos que mais ganhou dinheiro nessa temporada. Ele entendeu isso logo no começo. Aí fizeram o VAR, gente. Essa dinâmica do VAR, eu acho que é uma dinâmica que, assim, já acho que não precisa mais. Mostraram aí o Matheus, que o Matheus não sabe lidar com essas coisas de casa, que ele não sabe ajeitar uma cama, que ele não sabe botar a coxa numa cama, que ele não sabe cuidar muito bem da roupa.
Aí a Mari falou, né, que ela bem que ela desconfiava que tinha sido o Matheus, mas ela também tinha desconfiança que podia ser a Nathalie. Aí mostraram outro VAR ali do Vivão colocando as cascas de laranja na bota do Matheus e o Matheus depois descobriu. Aí depois mostraram lá o VAR da Sheila escondendo os utensílios, os talheres desnecessários em cima do armário para que ninguém usasse mais. Usasse só o necessário porque quem estava lavando a louça era ela. Então ela não queria ter tanto trabalho. Aí, gente, depois disso, tá? O restante aí do dia. Pouquíssima coisa, né? Vocês estão vendo que o programa já chegou naquele ponto das semanas finais. Não tá acontecendo mais nada. Então, por não estar mais acontecendo nada no programa, a tendência é justamente diminuir o conteúdo. E foi isso mesmo que aconteceu. A Mari acordou, foi dar bom dia lá pro pessoal do trampo e perguntou ali pra Sheila se ia acontecer alguma coisa, se a Sheila estava preparando alguma briga. Aí a Sheila disse que ela precisava acordar primeiro para fazer as brigas acontecerem, que ela tinha que botar a peruca dela, botar a lente dela, tomar um banho, se levantar para só aí ela arrumar uma briga. Aí depois o Vivão disse ali que ele ia arrumar uma briga com a patroa, porque ele precisava tomar as rédeas do jogo. E aí uma das coisas ali que o Vivão falou pra Mari foi justamente que a única pessoa que tira a Mari do sério é a Nathalie. É a única. Tirando o restante da casa, ninguém consegue tirar mais ela do sério. Aí a Morena se levantou e contou pra Nathalie que o JP falou o que ele ouviu nessa tal dessa conversa durante a madrugada. Que as meninas estavam falando sobre pódios e que ele ouviu que não era prioridade de ninguém. Só que isso não vai mudar muita coisa, né, gente? Essa altura do campeonato não vai mudar mais nada. Nem dá tempo de mudar alguma coisa, né? Não dá mais tempo para isso. Faltam poucas semanas para o programa acabar e certamente nós teremos a fase de aceleração na outra semana. Essa semana agora vai ser normal, tudo indica, mas no dia 29 de junho agora, na próxima semana, porque o calendário está aqui desse lado. No dia 29 de junho agora, deve começar a fase de aceleração. E aí não tem muito o que fazer. O JP disse para Bianca que ele estava se sentindo sim excluído. E que ele não estava se sentindo prioridade de ninguém. Justamente por causa da brincadeira das fotos que ele ouviu. Aí a Luísa esclareceu que a foto, que a história da foto, era justamente que o Matheus tinha tirado a foto dali, porque a foto não estava mais lá na coisa da geladeira e tal. E ele ainda reclamou da Mari, porque a Mari não tinha escolhido ele para fazer a prova do patrão, e disse que esperava da Bianca que a Bianca recusasse para ele ter a chance de fazer a prova do patrão. Assim, né? Ele não quer nada, né? É muito fácil recusar. Muito fácil recusar isso. Ele ficou bastante chateado mesmo. Enquanto isso, a Morena comentava aí com o JP, né? A Morena virou pro outro lado e disse pro JP que ela tava triste. Que o JP tava triste com o pessoal da Sheila, que ele tava triste com a situação, que ele tava triste com as coisas que tava acontecendo naquele grupo. E aí, o Vivão disse que é possível que o JP sinta que ele vai ser o primeiro descartado do grupo da Sheila. E que, segundo eles, a Sheila tem um jogo muito frio. E que ele é um cara que estava se sentindo mal por ficar naquele grupo. Aí, no meio disso tudo, né? O JP
continuava reclamando, que ele ficou chateado com o grupo e que eles estão apenas seguindo o que a Sheila queria. Enquanto isso, Mateus foi calçar a bota dele e descobriu que tinha casca de laranja lá dentro. E ele pegou as cascas de laranja e deixou jogadas ali no chão. E pegou e deixou bem jogado ali no chão, né? Deu pra ver o quanto o Vivão encheu a bota dele lá de casca de laranja. Ah, pelo menos, pensa no lado positivo, vai ficar cheiroso. E aí o JP reclamava ali, porque todos eles estavam apenas seguindo o jogo da Sheila, o que a Sheila queria, mas que não era o que ele estava querendo, que ele queria justamente botar o Vivão ou a Nathalie na reta, que são os principais alvos dele. Aí ele disse que ele não ia fazer mais o que a Sheila queria. Ele disse que o Jackson não tem importância alguma para o jogo deles, mas que os embates deles lá dentro, como a Morena, o Vivão, a Nathalie, ainda continuam na casa, que já era hora deles terem saído. Aí a Luísa disse que para ela podia sair o Vivão, a Morena, ou o Vivão e a Nathalie de uma só vez, porque ele podia ter logo uma reta para botar todo mundo lá de uma só vez e saírem logo 2. Eu não acho que eles vão fazer uma reta dupla, mas pode ser que sim, né? Pode ser que sim. Aí depois, gente, veio lá a Bianca. Depois dela ter ouvido as reclamações do JP, ela levou essas mesmas reclamações para o Mateus. Ela foi falar para o Mateus justamente o quanto ela ficou chateada com isso. A Bianca disse que o JP esperava que ela fosse basicamente, né, recusasse o convite da Mari. Ah, também mostraram a forma como o Mateus tratou a roupa. Mateus pisou na roupa limpa. Mateus botou o pé assim na roupa limpa. A bota, pegou a bota, botou ali dentro e ainda botou o pé e se sentou em cima do negócio lá aonde coloca a roupa. Daí o Mateus foi fazer a arrumação na cama do quarto do patrão. E olha o que o Mateus faz. Mateus coloca a bota para puxar de um lado enquanto ele prendia a cama do outro. Mano, não adiantou nada ter lavado a roupa, né? Não adiantou nada. Eu sei que a bota não tava tão suja assim. Tá, dá pra ver que a bota não tá tão suja, mas você não vai botar numa coxa limpa da cama o seu pé. Você não vai fazer isso, né? Mas enfim, a Bianca falou sobre o Mateus, sobre o JP pro Mateus, que o JP ficou chateado justamente porque a Mari ia botar ela pra fazer a prova do patrão e não ele. E aí eles especularam que o JP estava querendo pular para outro grupo. Mateus disse que o JP não faria isso porque ele sabe o que acontece. E que ele não ia querer correr esse risco agora. Também acho que ele não vai correr esse risco. Também acho que ele não seria burro. Aí fizeram lá um VT especial para Mari, Afropatroa. E aí o Hassum entrou e falou ali para eles sobre a prova do patrão. E aí ele deu o resultado, tá? O resultado final, lá a avaliação do público. A Mari ganhou justo com 84%, ou seja, ganhou mais R$3.500. E os parças dela também ganharam mais R$3.500. Depois disso, ela indicou o Mateus e a Bianca para fazer a prova do patrão. O Jackson e a Luísa, porque já tinham voltado da reta. E a Nathalie mandou o Vivão e a Morena. Muito mais do que esperado, inclusive. E aí ele explicou como era a prova do patrão. Uma prova feita de circuitos, tá? Era uma prova simples, porém cheia de desafios.
Vou mostrar para vocês já já a prova, tá? Porque não teve muito mais coisas ali, tá? A prova era basicamente isso. Enquanto eles estavam lá, olha só quem ficou na casa. Ficou ali o JP, a Mari, a Sheila e a Nathalie. E eles ficaram se provocando um ao outro ali. E aí a prova consistia de circuitos. Eram 3 circuitos. No primeiro circuito, esse aonde eles estão, eles tinham que pegar 4 bolinhas e colocar num cilindro usando apenas os dedos. Não podia passar a mão por cima da grade. Tinha que passar apenas os dedos. Era só isso. Eles tinham que pegar a bolinha que estava ali no reservatório, passar para o outro lado da grade usando apenas os dedos. Podia usar os dedos das 2 mãos, mas não podia passar a mão por cima da grade, ou do lado, ou o que quer que fosse. Tinha que ser só pela grade. O segundo circuito era esse circuito que vocês estão vendo ali, né? Que tem tipo um conezinho. Eles tinham que acertar 3 bolinhas dentro do cilindro também. E o último circuito era um jogo de basquete. Eles tinham que acertar 4 bolinhas no cilindro. Quem fizesse isso no menor tempo era o novo patrão. Era uma prova simples, tá, gente? Não era difícil. E aí era uma prova... Deixa eu tirar um instante a minha imagem aqui. Vamos falar só da prova agora. Não era uma prova difícil, era uma prova fácil, mas a gente viu que as meninas não tiveram um desempenho muito bom. E que Matheus, Jackson e Vivão foram os que melhor avançaram. A Morena começou até bem nessa fase, a Morena conseguiu. O Vivão demorou muito a entender como é que se pegava a bolinha e passava. Enquanto isso, Jackson e Matheus pegaram logo o jeito e foram bem rápidos. Aí a Bianca começou a despontar na prova, começou a ir relativamente bem. Só que o problema da Bianca, qual foi? Eu já falo para você. O problema da Bianca começou justamente quando ela saiu dali da forma que ela estava e ela foi justamente deixando a bolinha cair. Ela perdeu muito tempo quando a bolinha caiu. E aí a Morena conseguiu colocar 2 primeiro, o Vivão estava conseguindo, aí depois a Luísa passou a mão por cima da grade. Ela foi desclassificada ali mesmo, não podia. Aí a Morena tinha conseguido colocar a primeira bolinha. O Matheus e o Jackson já estavam também com 2 bolinhas. Aí a Morena, quando estava na terceira bolinha, ela deixou a bolinha cair. Aí a Bianca também deixou a bolinha cair. Aí o Matheus foi bem rápido. O Vivão também começou bem rápido. E aí eles avançaram muito rápido. O Jackson foi o primeiro a concluir essa etapa. O Matheus deixou uma bolinha cair no chão. O Vivão, se eu não me engano, também deixou uma bolinha cair no chão. E aí a Morena e a Bianca eram as únicas mulheres que estavam avançando mais rápido. Porém, né, quem acabou indo muito melhor foi o Jackson e o Matheus. O Jackson foi o primeiro, só que ele não conseguiu acertar de primeira nenhuma das bolinhas dentro do cilindro ali no circuito 2. Matheus conseguiu concluir, o Vivão também. Vivão, inclusive, começou a atirar bem antes do Matheus. Matheus demorou ali, mas ele conseguiu acertar 3 bolinhas bem rápido e foi para o último circuito. Enquanto isso, a Morena e a Bianca deixavam as bolinhas cair ali, elas não conseguiram sair dessa primeira fase. Aí, no final, o Matheus foi o primeiro a ir para a última etapa. O Vivão foi depois. O Jackson foi em terceiro. Aí a Bianca conseguiu avançar para a segunda etapa, mas não deu tempo para ela. Aí o Matheus foi muito mais rápido nessa etapa. Muito mesmo. Matheus ali colocou, olha o quanto eles já tinham de prova, 4 minutos e 55 segundos.
Matheus foi, conseguiu botar 2 bolas de uma só vez. Depois ele conseguiu botar a terceira bola. E por fim, ele conseguiu colocar a 4ª bolinha. Ele fez a prova dele em 5 minutos e 22 segundos. Apertou o botão, correu pro abraço. Matheus tinha acabado de ganhar a prova e se tornado patrão pela 2ª vez. Olha só, ninguém podia imaginar que o Matheus fosse ganhar de novo, né? Ninguém podia imaginar que vocês iam ver o Matheus como patrão de novo. Mas foi o que aconteceu. Matheus ali ganhou a prova. Matheus estava muito mesmo na prova. E no final das contas, gente, no final ali das contas, o Matheus, eu falo por mim mesmo, ele mereceu ganhar essa prova. Mereceu, achei assim que o cara, ele começou com um desempenho relativamente fraco, mas ele foi crescendo ao longo da prova, mereceu mesmo vencer a prova. E aí, quando volta lá para fazer a atribuição das tarefas, o Matheus colocou o pessoal lá do grupo dele direto no trampo. Os entojados imaginavam que eles iam para o trampo, mas no final das contas, quem acabou indo para o trampo foi justamente o pessoal da Sheila. E aí ele fez a divisão da casa. Ele colocou ali a Mari para fazer a louça, colocou a Bianca para cozinhar, e aí ele colocou o JP para faxina e para o banheiro, porque agora tá acumulando função. JP não gostou muito. E por último, ele colocou a Luísa para fazer a lavanderia e para servir. Aí a Sheila, no ao vivo ainda, ela vira e falou assim pro Matheus: eu fiquei decepcionada com você, eu não gostei do que você fez aqui, eu não gostei. A Sheila vira e fala isso pra ele. Ela deixou claro que ela não gostou disso, ela não gostou. Mas o Matheus preferiu que ela ficasse nos parças e ficasse ali nos parças. A Morena, o Vivão, a Nathalie, a Sheila e ele nos parças, enquanto o pessoal ali ia pro trampo. Gente, a Sheila ficou bastante, ela gritou ali que ela não gostou. Aí ela começou a dizer ali que ela levou uma facada nas costas. Aí o Matheus foi pedir desculpa pra ela, mas ela disse que não queria saber das desculpas do Matheus. E aí ficou um clima meio pesado na casa toda e tal. Mas, gente, né, vamos ser sinceros aqui. Eu acho que o grande problema da Sheila foi justamente ela querer cobrar do Matheus que o Matheus fizesse o jogo dela. Só que o Matheus não tem obrigação de fazer o jogo dela. Nunca teve. O Matheus tem obrigação de fazer o jogo dele. O que funciona para ele, não o jogo que a Sheila estava querendo. Mas achei interessante como a Sheila ficou tão chateada a ponto de falar isso sobre o Matheus, né? Mas enfim, Sheila teve que se conformar, Sheila teve que aceitar que ela não foi pro trampo. E na segunda-feira, gente, a Luísa, a Mari, o JP ou a Bianca, ou qualquer um deles que ganharem, pode simplesmente botar a Sheila lá. E na terça-feira tem a prova do poder do voto. O que tudo indica, gente, é que essa reta vai ser... Tudo tá indicando. Essa reta vai ser Nathalie, que deve ser indicada pelo Matheus. Vivão, dependendo de quem vai ser o mais votado. Né? Dependendo do mais votado, não. Dependendo de quem ganhar o poder do voto. Se for ali, provavelmente o JP. JP vai botar o Vivão. JP indica o Vivão. É muito claro isso. E a votação da casa vai na Morena. A gente teria uma reta ali. Morena, Nathalie e Vivão. Aí a Nathalie vaza com força, né? Porque querendo ou não, Vivão e Morena ainda tem um pouquinho mais de jogo de cintura. Algo que a Nathalie não tem. E confesso pra vocês, eu vou achar engraçado de ver essa reta Morena,
Nathalie e Vivão, com a Nathalie sendo eliminada. Nossa, eles não iam imaginar isso nunca. Mas eu ia achar interessante essa reta. E tem tudo para acontecer de novo na terça-feira. Tem tudo para rolar na terça-feira. Mas a gente vai descobrir isso até terça-feira. Aí, pelo que o Hassum falou, não vai ter ranking da verdade, o Boninho simplesmente largou de mão. Então amanhã ele disse que vai ter festa, mas ele não falou qual vai ser a missão que eles vão ter que cumprir para fazer a festa. Amanhã a gente descobre qual missão é essa. Enfim, amanhã a gente está de volta e comentei com vocês como é que foi lá todo esse dia e como é que foi ali a Sheila, o comportamento que a Sheila teve depois de entender que o Matheus não precisava fazer o jogo dela. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.